Colegas advogados, tudo bom? Aqui é Caio Vitor Barbosa e a gente vai falar aqui com vocês hoje sobre uma questão que é muito recorrente para quem está começando a advogar, principalmente, ou para quem está pensando em novas oportunidades profissionais, se recolocar no mercado da advocacia e quando enxerga a oportunidade das eleições, não é, que elas oferecem ao advogado na questão profissional, elas naturalmente se perguntam: vale a pena advogar na área eleitoral? É interessante? É um nicho que tem boas oportunidades, que pode progredir na carreira? E é sobre esse aspecto que a gente queria falar nessa apresentação com vocês, tá? Primeiro, então, a gente precisa ver quais são as oportunidades, o que tem de interessante na área eleitoral, não é? E aí a grande notícia, a boa notícia, é que no próximo ano, em 2020, teremos eleições municipais, né? São, para quem já atua na área, para quem já é advogado eleitoralista, a gente diz que é o grande momento da advocacia eleitoral, e isso se deve ao fato de nós termos no Brasil 5.570 municípios, além do fato de ter 32 partidos políticos. E só para ter uma ideia, um dado importante, em 2016 nós tivemos quase 500 mil de candidatos que registraram candidatura. Então é um universo muito grande de candidatos e por isso que a gente diz que de fato é uma eleição, uma oportunidade para quem atua na área eleitoral, justamente a eleição municipal, pelo grande número de candidatos, pelo grande número de partidos políticos e até mesmo pelo calor da eleição municipal, não é? A eleição municipal, ela é mais próxima do cidadão, ela envolve, ela mexe mais com as paixões e tem mais, vamos dizer assim, aquele calor, aquele embate no âmbito local, no lugar onde a gente vive. Então, é uma grande oportunidade, sem sombra de dúvidas. E nesse nicho, obviamente, você vai trabalhar com a área política. E isso, ela traz uma grande vantagem, certo? No nosso ponto de vista, eu vou falar também aqui quanto, em média, ganha um advogado eleitoralista, mas, para mim, na minha leitura da advocacia eleitoral, do advogado eleitoralista, sem dúvida, na minha opinião, o grande ganho de quem atua na área eleitoral é justamente a visibilidade que a advocacia eleitoral proporciona ao advogado. Se você observar no seu município, nos locais onde você trabalha, os advogados eleitoralistas eles sempre são chamados a dar entrevistas na rádio, na TV. Obviamente não pode ser algo abusivo, mas é algo recorrente que leva a oportunidade a muitas pessoas a ter uma visibilidade, uma expressão de forma lícita e de acordo com o que permite o Código de Ética da Advocacia, pelas causas que ele milita, que ele atua, envolve o interesse da sociedade como um todo. Então ele proporciona ao advogado justamente uma maior visibilidade, querendo ou não, um maior destaque social. E a gente sabe que num cenário competitivo, né, de grande competição, com grande número de advogados, né, eu não preciso dizer, você sabe a quantidade de advogados que existe no Brasil, você poder ter essa visibilidade de forma lícita e íntegra é um diferencial enorme para a sua carreira. Isso traz ganhos indiretos muito significativos, além de você atuar no nicho da classe política, que você pode, para além da área eleitoral, atuar em outros nichos também de oportunidade e de trabalho dentro desse nicho, desse espaço, desse grupo de clientes que lhe proporcionam esse ganho. Então, obviamente, ninguém trabalha para
ter visibilidade ou só isso, mas sem dúvida eu creio que mais do que outros ramos da advocacia, isso na advocacia eleitoral é algo que chama atenção e é de destaque. Então ele proporciona, sem dúvida, esse ganho, ainda que indireto, para a sua advocacia. Mas aí quanto é que ganha um advogado eleitoralista? Obviamente esses são dados que não tem como a gente saber, não tem pesquisa de mercado dizendo quanto ganha ou não. Até antes de fazer esse vídeo aqui, ainda pesquisei algumas informações e obviamente não é um dado que se tem muito acessível, porque não tem nenhuma pesquisa indicando isso. Mas tem alguns indicadores que você pode se basear. Não é? Primeiro deles, os dados das campanhas eleitorais, principalmente os das despesas, eles são públicos. Então, você pode acessar o DivulgaCan de Contas, que é o site do TSE, pode colocar isso no Google, e você tem acesso a todos os gastos das campanhas eleitorais do Brasil dos últimos anos. Né? Depois que você acessar essa página, você pode escolher uma região do Sul, Sudeste, Nordeste, escolhe a região, escolhe o estado e escolhe a campanha que você quer ter acesso para verificar quais são os gastos de presidente, senador, de todos os deputados, de todos os candidatos. Tem lá os dados de quanto foi gasto. Na eleição de 2018, tem um dado importante. Os gastos que foram registrados são de consultoria, porque na legislação eleitoral de 2018, os gastos com ações judiciais, com representação, com aqueles contratos de mandato, não eram considerados despesas eleitorais. Eram consideradas despesas eleitorais apenas a consultoria. Então, em relação a 2018 e 2016 também, você vai ver apenas os gastos de consultoria registrados aqui. Bem, para além disso, ainda existem as tabelas de honorários fixadas pelas seccionais da OAB. Né? As seccionais, cada uma delas, você sabe, estabelece uma tabela com preços mínimos a serem observados pelos advogados para fixar nos seus contratos com seus clientes. Nem pelo que a gente pesquisou, nem todo estado estabelece vamos dizer assim, uma seção, uma área específica para tratar das ações eleitorais, dos custos e dos preços dos serviços eleitorais. Mas existem estados que destacam sim isso. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para que você possa ter ideia disso. Então, por exemplo, na tabela de honorários da Advocacia de São Paulo, por exemplo, uma representação ou impugnação tem um preço mínimo fixado de R$ 7.145,10. O que são essas representações? São justamente as ações judiciais principais da área eleitoral, que a gente chama civil, que não é aquela área eleitoral que discute questões penais. Tem também a questão da defesa, que fixa em R$ 11.313,08, que são aquelas ações que podem resultar em cassação de mandato, tanto a ação de investigação judicial eleitoral, quanto a impugnação de mandato. Aqui certamente se trata da ação de impugnação de registro de candidatura, elas são fixadas nesse valor. E aí já tem a questão da advocacia criminal eleitoral, que se fixa um valor mínimo de 16 mil, e outros procedimentos ele fixa um valor de 5.954. Em Minas Gerais, ela é mais enxuta, né? Ele só trata da postulação, a defesa e a advocacia e se coloca um valor mínimo de R$ 3.000. Obviamente, vocês observam que tem uma diferença entre os estados, até porque a realidade de mercado é diferente. Em Pernambuco, por exemplo, se fixa um valor de 3 mil mínimo
para a defesa de um processo eleitoal ou para ajuizamento, 3.528. O mesmo valor que ele fixa para defesa em processo criminal eleitoral, e outros procedimentos ele fixa um preço mínimo de 1.800 e recursos 2.353. Eu trouxe aqui a do Distrito Federal também, que ele usa um valor de unidade de referência. Em outubro de 2019 foi atualizado para R$ 221,19. Então vemos aqui queixa ou representação ou impugnação, que são aquelas ações eleitorais do ponto de vista civil, né? Fica um valor 30 vezes a unidade de referência. Então vai dar algo a mais de R$6.000. Atuação perante o TSE, se colocam 50 unidades de referência, então dá mais do que R$10.000. Mandato de segurança, no mesmo patamar. Prestação de contas eleitoral ou partidária, também por volta de R$10.000. E contrato mensal de assessoria partidária por volta de R$6.000. Isso é no Distrito Federal. E aí eu sou do Rio Grande do Norte, para quem é de fora e não me conhece. E se você quiser ter uma referência mais detalhada, aqui no Rio Grande do Norte nós tivemos um debate mais apurado e fomos discriminando especificamente cada tipo de medida e também o contrato para o microprocesso eleitoral, que é aquele do registro de candidatura até a entrega da prestação de contas, tanto no âmbito municipal quanto regional, na eleição municipal quanto para a eleição geral. Então, esses são alguns parâmetros que a gente trouxe aqui para vocês. Obviamente, tem outros estados que fixam seus próprios parâmetros e suas próprias tabelas, mas, sem dúvida, isso aqui é um referencial para que você possa ter ideia de como está o mercado e de preços mínimos praticados em cada estado, tá? E aí eu queria também aqui, hoje, obviamente, a gente vai aprofundar isso nas próximas conversas, nos próximos vídeos que a gente gravar, mas também alguns desafios da área eleitoral, né? E aí tratando nessa questão ainda do ponto de vista financeiro, e aí eu preciso ser bem franco com o colega que está pensando em entrar na área eleitoral. Houve, sem dúvida, uma redução dos recursos que se tinham nas campanhas eleitorais. Isso traz vantagens e desvantagens para os advogados. Como assim? Se tem menos dinheiro, ainda traz vantagens. Sem dúvida, se aí eu vou conversar diretamente com o advogado iniciante, quem está entrando na advocacia vai ter uma estrutura de custos menor do que os outros advogados mais consagrados, que têm mais tempo e etc. Então, se há menos recursos e o advogado iniciante mostra que tem capacidade técnica profissional para atuar na área, certamente isso vai gerar oportunidades para que os candidatos confiem na sua atuação e ele possa ingressar no mercado profissional da advocacia eleitoral. Então, apesar de existir isso nos últimos anos, isso é um fenômeno da diminuição dos recursos nas campanhas eleitorais, apesar de a gente ver alternativas da classe política para combater isso, para tentar ter condições de ter um processo eleitoral lícito e íntegro, né, criação do fundo de financiamento de campanha eleitoral. Foi uma alternativa criada pela classe política para isso, para financiar minimamente os gastos das campanhas eleitorais. Mas, de fato, há uma redução desses valores, mas isso também gera oportunidade para que os advogados que estão iniciando na carreira também ingressem no mercado, mostrando competência e seriedade no seu trabalho e competência técnica também. Então, mas esse é o cenário que está dado e é um desafio, sem sombra de dúvidas, para a advocacia eleitoral. Há também uma questão, como a advocacia eleitoral é um nicho, até, vamos dizer assim, do ponto de vista acadêmico e científico, que não é abordado nas universidades da mesma forma que outros ramos, como o direito penal, o direito civil, até o direito empresarial, tributário, você acaba que
o meio acaba tendo uma qualificação técnica do direito eleitoral um pouco aquém, a grande realidade é essa. Isso é um desafio, né, até para que você possa se capacitar mais para advogado que queira entrar na área, mas também pode ser uma oportunidade para quem está se capacitando e estudando para atuar nesse ramo. Tá? Então, esses são os desafios. Eu queria agradecer e deixar o convite para que próximas oportunidades a gente possa conversar e você acompanhar o Advogue nas eleições no YouTube, no Facebook e no Instagram. Obrigado.